Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a empresa M. Dias Branco, dona de algumas marcas conhecidas aí, principalmente a Piraquê, do creme cracker, aquele biscoito que com certeza você já comeu com um pouquinho de requeijão ou manteiga, tá? E eu acho que parte dessa apreensão vem justamente dessa queda de preços que a empresa teve, saindo aí do patamar de quase R$ 60 para os atuais R$ 33,56. Mas vamos saber bem por que teve essa queda no preço das ações. Isso aí, segundo a metodologia dos fundamentalistas, é somente consequência da queda dos lucros. Então vamos pegar aqui os números da empresa, agora do terceiro trimestre, para a gente dar uma olhada o que aconteceu realmente com essa empresa. Eu vou olhar ali os 9 meses passados desse ano. E é o seguinte, tá vendo ali a receita que chegou a 4 bilhões 409 milhões? Ela decaiu aí 0,8% em relação ao mesmo período de 2018, dos 9 meses, tá? Mas o problema vem aqui, exatamente nessa parte do volume total de vendas. Caiu 7,3%, gente. Quando a gente fala dos biscoitos, caiu 10,2%. E quando a gente fala de massas, especificamente 7,8% de queda. Então, o primeiro insight que você precisa ter é o seguinte: se as receitas caíram 0,8% e os volumes caíram coisa perto de 8%, o que significa? A empresa aumentou os seus preços e aí ela foi penalizada com menores volumes. Isso só preocupa realmente quem não entende que a empresa está protegendo as suas marcas. Não adianta nada uma empresa investir em marketing, em marcas, se ela não consegue repassar os preços para o seu consumidor. Mas quando a gente olha para o lucro líquido ali, a gente acaba vendo uma queda de 50%, gente. A empresa lucrou 292 milhões em 2019, nos seus 9 primeiros meses, enquanto no ano passado, nesse mesmo período, ela lucrou 583 milhões de reais. E agora você, como analista, tem que tentar entender por que esse volume caiu, tá? E aí depois a gente vai tentar entender se a queda desse volume foi responsável pela queda do lucro ou se tiveram outras explicações. Então a gente começa olhando aqui o volume do estoque do varejo e a gente vê que tanto em massas quanto biscoitos teve uma queda desses estoques. Então, a gente já pode imaginar, será que essa queda das vendas não foi regularização dos estoques? E a gente confirma isso agora no relatório. Aqui, os ajustes nas bonificações de descontos comerciais nos preços levaram à diminuição dos volumes vendidos, necessária para a redução e normalização dos estoques dos canais de distribuição para a posterior retomada gradual dos volumes. E a empresa listou aqui 5 atitudes que ela tomou para reverter esse processo de queda do volume de vendas. Isso passou por uma nova estrutura de precificação, reorganização da estrutura comercial da empresa, com foco um lá para o Norte e Nordeste e outro aqui para o Sudeste e Centro-Oeste, passando também por plano de demissão voluntária. Isso mostra que a empresa tinha gordura para queimar, entre outras atitudes, tá? E uma coisa que é fácil de perceber nessa empresa é o seguinte: apesar da queda do volume das vendas e diminuição do lucro líquido quase pela metade, a empresa ainda continua gerando muito caixa, tá, gente? A gente não pode confundir aqui os resultados desapontadores de uma empresa com ela correr o risco de falência, tá? A M. Dias Branco está longe disso. Só para você ter noção, a empresa gerou mais de 250 milhões de reais só nesse último terceiro trimestre, tá? E ela continua líder aqui no market share de biscoitos, com 34,7%, maior do que 4 vezes maior aí que a segundo colocado, somado a B, C, D, E, não deve dar o market share em biscoitos da M. Dias Branco. E na área de massas não é diferente, tá? Ela com 36,9% do market share é maior do que a empresa F, G, H, I e J. E a empresa está crescendo mais no varejo do que no atacado, o que no final das contas é bom para a margem, já que as margens do varejo tendem a ser maiores do que no atacado. E para isso, a marca Piraquê é essencial. E lembra, gente, a
de gestão dessa empresa dentro da M. Dias Branco ainda não acabou. A gente acabou de ver ali resultados de conciliações e reestruturações com a Piraquê ainda. Então essa empresa ainda não está dando tudo que ela poderia dar. Outra estatística que eu acho muito boa da M. Dias Branco é isso aqui, ó. O maior cliente dela representou 608 milhões dos 5 bilhões totais aí de vendas da empresa nos 9 primeiros meses do ano, tá? Ou seja, ela não tem problema de concentração de clientes na sua carteira. E quando eu olho essa estatística aqui, eu tenho certeza que a gente está falando de uma empresa que pode crescer muito sem ter que investir tanto, porque a capacidade ociosa, tanto de biscoitos, farinhas, massas e gorduras, está muito abaixo do limite. A gente vê ali, ó, 54% da capacidade instalada de biscoitos, 58% de massas, 72% de farinha e farelo e 43% de gordura. Isso significa, gente, que com o aumento dos volumes, a empresa ela pode atender esse mercado sem ter que fazer o tal dos investimentos CAPEX, que são os Capital Expenditures, né? E a M. Dias Branco, ela participa de um processo de produção onde um fator ele é essencial para a continuidade aí do negócio, que é a produção de trigo, tá? E é muito importante saber se a empresa ela é verticalizada ou horizontalizada em relação a essa matéria-prima. Horizontal é quando você compra de alguém a tua matéria-prima, vertical é quando você realmente tem já no processo aquilo na tua cadeia. No caso da M. Dias Branco, esses são os resultados. O nível de verticalização dela chegou a 85%, superior aos 83% do mesmo trimestre no ano passado, tá? E aqui tem o consumo da empresa e aqui tem o destino da sua produção. Aqui, gente, a gente encontra mais evidência de que, apesar da receita líquida estar caindo, é porque o preço médio de alguns produtos está subindo. Está em linha aí com o que a gente falou, proteger as marcas. Marcas essas que têm que ser valorizadas, né? Adria, Piraquê, Dia do Biscoito aqui foi um evento que a empresa também fez uma campanha de marketing, tá? E aí, olha só, o desempenho nos 9 meses não é tão feio assim. Então, por isso que a gente não pode ficar olhando tanto por curto prazo, porque aqui a gente vê, ó, que a receita líquida caiu 3,2% em biscoitos, mas o preço médio subiu 8,5%. Em massas, a receita subiu 1,5%, mas também os preços subiram 10,2%. Tudo isso é a empresa vendendo valor no final das contas, tá? No final, a receita caiu 0,8%, mas o preço médio subiu 7%. E o pior é quando você se compara com um padrão lá em cima, às vezes você vai ficar mesmo decepcionada. Olha só. Essa aqui é a receita passada aí da M. Dias, galera. Tá vendo que o ponto de comparação lá do terceiro trimestre de 2018 foi a maior receita trimestral que a empresa já apresentou. Aqui a gente olha a composição das receitas da M. Dias Branco e a gente vê que grande parte dos resultados são decorrentes do setor de biscoitos e de massas, tá? E na hora dos custos, não tem para onde correr. Se a receita não cresceu e os custos cresceram, isso aí automaticamente vai aparecer nos resultados, tanto bruto, operacional e líquido, tá? Vamos dar uma olhada aqui quais foram os principais aumentos de custos da M. Dias Branco. Olha ali, gente, a própria empresa põe o trigo, óleo, açúcar e farinha de terceiros como um dos custos aí que a empresa incorre, né? Tem ali também embalagem, mão de obra, depreciação. E a gente consegue olhar aqui, ó, que no acumulado de 9 meses, matéria-prima cresceu 6,7%. O trigo lá, em primeiro, cresceu 11%. O óleo teve uma diminuição de 6%. Mas a farinha de terceiros cresceu 22%. A mão de obra cresceu 5%. Gasto de fabricação cresceu 11% e depreciação cresceu 22,8%. E esse é um item que você tem que acompanhar de perto caso você queira ser investidor de longo prazo da M. Dias Branco. Por quê?
de 1 bilhão que a empresa teve de custos, 43% foi trigo, tá? Que é uma matéria-prima cotada em dólar. Então, dólar em alta, trigo em alta, entendeu? E voltando naquela história de que a empresa não tá quebrando, galera, se liga. A empresa gerou um EBIT de 430 milhões de reais nesses 9 primeiros meses. Isso aí é quase 10% de uma receita líquida aí gigante, de mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Somado ao fato dela ter diminuído em 210 milhões de reais a sua dívida líquida. Mesmo após tendo investido aí quase 220 milhões de reais nesses 9 primeiros meses, e ela botou um pouco desse investimento na atualização da capacidade instalada, mas 60% ela ampliou a capacidade instalada, investindo em logística, isso tudo para diminuir custos aí de produção e distribuição, tá? E aí, para finalizar, eu vou dar minha opinião como acionista, tá? Eu tenho uma relativa quantia em ações dessa empresa e eu tô tranquilo, tô com paciência. A empresa realmente teve uma queda dos seus resultados aí nos 9 primeiros meses desse ano, mas a empresa continua gerando uma quantidade de caixa absurda, tá? É uma empresa que continua sendo líder do seu segmento em biscoitos e massas, bem à frente aí da concorrência, e eu acho que esses mesmos problemas que ela está tendo, a concorrência também deve estar tendo. E é aquela história, né? Quando a seca é muito longa, daqui a pouco começa a cair um para cá, outro para lá, e é oportunidade para a empresa consolidar ainda mais esse setor, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aí da M. Dias Branco, os principais insights que eu dei, deixa seus comentários agradecendo, fazendo críticas. Se você gostou também, clica aí no joinha, curte isso, porque é uma maneira de você me ajudar aqui a distribuir mais ainda o conteúdo, e a gente se vê por aí, tá? É só o começo, galera. Tamo junto.